Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente passar aqui a apresentação. Bom, eu começar essa aula com essa foto aqui, que é para a gente encher o nosso coração de ânimo, com essa foto aqui que relembra o nosso local de encontro, onde lá nós nos encontramos quase todos os dias. E tenho certeza que vocês estão doidos para voltar para esse prédio, para ter essa visão e para compartilhar os momentos de prazer, de alegria, de conhecimento, de aprendizado, né? E de tudo isso que fizeram com que vocês escolhessem essa profissão de odontologia, que é uma profissão encantadora. Então, essa foto foi eu que tirei de cima de um prédio vizinho a Unicristos, que foi uma solicitação do reitor, que queria uma foto da faculdade, do qual eu tive que ir no vizinho bater, subindo na caixa d'água para bater essa foto. Eu gosto muito dessa foto porque fala muito sobre a gente, né, da Unicristos. Então, assim, eu acho que vocês conhecem esse sorriso aí, né? E essa frase assim que fala que o nosso sorriso é único, a gente tem que amar. O paciente, quando chega no seu consultório, ele também tem esse pensamento, né? Ele tem esse pensamento de que o sorriso dele é bonito e de que ele quer ou preservar ou melhorar. E se ele não tem esse sorriso bonito, ele está te procurando justamente para ver o que é que você pode fazer para melhorar o sorriso dele, né? Isso tem muito a ver com a autoestima. Então, apesar de a gente saber que o clareamento dental é até de certa forma, uma cobrança dessa sociedade no qual nós estamos envolvidos, tem pacientes no qual existem algumas situações onde o dente é escurecido, tem problemas estéticos, mas para o paciente a situação é comum e é normal. E em outros, pequenos detalhes no qual, às vezes, talvez até passasse desapercebidos no convívio social, mas para o paciente é constrangedor e é um motivo no qual ele fica com a baixa autoestima. Então, assim, independente dessa situação, o dentista tem que estar preparado para intervir no que a necessidade estética pede, seja por necessidade realmente forte, no caso desse paciente do lado esquerdo, até uma necessidade um pouco mais simplificada, como um fechamento de diastema no paciente da direita, ou até mesmo um escurecimento atrás causado por uma medicação que foi tomada no período de formação dentária. O importante é que o dentista saiba que, independente da gravidade ou da simplicidade do caso, ele tem ferramentas em suas mãos para poder resolver esse problema, né? E na nossa profissão, na odontologia atual, nós temos uma quantidade de ferramentas técnicas e tratamentos nas nossas mãos, no qual nós podemos assim, ter assim, várias possibilidades de resolver um trabalho, um problema estético no qual o paciente apresenta no seu consultório. Seja através de próteses fixas, sejam metalocerâmicas, sejam próteses fixas, metal free, seja laminados cerâmicos, dependendo da sua espessura, ele chegar a ser considerado uma lente de contato. Então, até mesmo nossas restaurações materiais com restaurações diretas com resina composta. Então, em nossas mãos, às vezes até nem desses materiais é necessário, às vezes uma pequena reanatomização, um pequeno desgaste de um ângulo de um dente que está com fator estético desagradável pode resolver o problema sem acréscimo de nada, apenas com um micro desgaste na estrutura dental, fazendo uma reanatomização. Então é importante que a gente saiba que, como nós temos esse arsenal de trabalhos, existem trabalhos mais agressivos, mais invasivos e trabalhos menos invasivos, ou minimamente invasivos. Dentre esses trabalhos minimamente invasivos, nós vamos falar hoje sobre o clareamento dental, certo? Para que a gente entenda o que é um clareamento dental, antes eu vou dar uma pequena introdução para que a gente entenda bem o porquê é que isso acontece, porquê é que o clareamento do dente acontece. Para que a gente entenda o que é um clareamento, é importante que a gente tenha uma certa noção do como funciona a cor. O que é cor? Na realidade, cor não existe. Não existe cor. O que existe são ondas eletromagnéticas com comprimentos de ondas diferentes. Dependendo desse comprimento de onda, o teu olho vai receber aquele comprimento de onda e vai dar uma interpretação para o seu cérebro em forma de cor.
Então, a cor é uma interpretação cerebral de um comprimento de onda que atinge a tua retina. Na realidade, a cor não existe, certo? Não é à toa que pacientes com problemas de daltonismo não conseguem distinguir as cores, porque ele tem problema nessa interpretação do comprimento de onda que ele recebe na retina, certo? Então, resumindo tudo, cor é luz. Cor são ondas eletromagnéticas que são emitidas por uma fonte de luz. Essa luz atinge a retina do nosso olho e daí as células que estão lá na retina vão interpretar aquilo ali como uma cor. Mas isso está tudo na interpretação do seu cérebro. E o que é importante notar é que essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser visíveis ou invisíveis ao olho humano. Dependendo do comprimento de onda, o seu olho ele tem a capacidade de interpretar aquele comprimento de onda através de uma cor determinada. Então, se a gente pegar o grande espectro de comprimento de ondas de luz que emite uma fonte de luz, por exemplo, como o Sol emite comprimentos de ondas de todos os comprimentos. Espectro de luz de ondas de todos os comprimentos. Dependendo desse comprimento, ele tem um comportamento diferente. Por exemplo, se eu tenho um comprimento de onda muito longo, abaixo de 780 nanômetros, essas ondas elas não são visíveis ao nosso olho. E eles têm um comportamento diferenciado. Eles podem ser ondas de rádio, micro-ondas, até mesmo infravermelho. Quando a gente vai de 380 nanômetros para baixo, também esses comprimentos de onda são invisíveis ao nosso olho, mas eles têm comportamento diferente. Abaixo de 380 nanômetros, essas ondas elas são ionizantes, elas causam prejuízo à célula humana. Por exemplo, as ondas ultravioletas, os raios-x, os raios gamas, porque o comprimento de onda deles é menor do que 380 nanômetros, o teu olho não vê, mas ele causa prejuízo à célula humana. Quando você pega esse comprimento de onda que está envolvido entre 780 e 380 nanômetros, esses comprimentos de ondas, quando batem no olho humano, o olho humano consegue ver esses comprimentos de onda interpretando de uma cor diferente, certo? É por isso que, por exemplo, os nossos fotopolimerizadores, eles têm comprimento de onda, eles emitem comprimento de ondas na faixa de 460 nanômetros, que para o nosso cérebro, esse comprimento de onda é interpretado como uma luz azul, certo? E aí a gente vai entender por que é que o fotopolimerizador é dessa cor, né? Porque a cânforoquinona, que está lá nos materiais fotopolimerizáveis, ela é ativada por esse comprimento de onda, 460 nanômetros, em média. E aí ele tem essa cor azul. Tá legal? É interessante a gente notar que quando essa luz, esse comprimento de onda bate no nosso olho e que a gente interpreta, a gente vai interpretar essa luz de várias formas, né? A cor que é interpretada é de várias formas. Então, Mansell, ele desenvolveu um sistema tridimensional de cor para a gente entender melhor o que é a cor. Então, a cor ela tem três dimensões, basicamente. Ela tem a matiz, que é o nome da cor, né? Que, por exemplo, aqui a gente está vendo aqui tem o laranja, tem o vermelho, tem o amarelo, tem o verde, tem o azul. Então, quando eu falo azul, verde, amarelo, isso eu estou falando a matiz da cor, certo? Então, é o nome da cor, a família da cor. Quando eu falo croma, eu estou falando em saturação daquela cor. Então, se você ver aquela paleta, eu tenho uma paleta verde, mas ela tem vários tons de verde. Eu tenho um verde escuro, verde médio, verde claro, verde simples, verde bem fraquinho. À medida que esse verde vai tirando a saturação dessa cor, ele vai desaturando, eu vou modificando o croma dele, apesar de continuar na mesma matiz, certo? E a outra dimensão da cor é o valor, certo? O valor a gente define como luminosidade, ou seja, é a quantidade de branco e preto que tem uma cor. Então, quando a gente vai fazer a avaliação ou a medição de valor, você mede a quantidade de branco ou preto. Então, por isso que essa avaliação é feita em preto e branco, certo? Quando você vê uma foto em preto e branco, você só vê tons de cinza. Então, você vê tons de valor. Quanto mais próximo ao preto, menor valor. Quanto mais próximo ao branco, maior valor. Então, quando você em uma resina fala que é uma resina que tem alto valor, significa dizer que aquela resina é muito clara. Quando você diz que ela tem baixo valor, a resina está escura. E você mede, você com a mesma família, por exemplo, se a gente vai lá na escala Vita, onde tem o A1, A2, A3, A3,5 e A4,
todas essas cores são da mesma matiz, matiz A. Elas estão mudando apenas o croma, a matiz croma 1, croma 2, croma 3, 3,5. E à medida que eu vou subindo esse número, subindo esse croma, eu vou escurecendo a cor e eu vou diminuindo o valor, certo? É interessante que a gente veja, por exemplo, basicamente essa introdução básica sobre cor, porque é justamente sobre esse tema que a gente vai fazer o tratamento de clareamento, certo? Então, quando você pega, por exemplo, uma escala Vita, se você vê aqui na foto uma paleta com a escala A2 e uma escala A3,5, que está fazendo a comparação nesse paciente aí, você pode com certeza dizer que nós temos duas paletas, duas cores com a mesma matiz. Todas elas são matiz A. Elas estão modificando apenas o croma A2 e o croma A3,5. Se a gente observar direitinho na foto, vocês vão observar que o A3,5 é mais escuro do que o A2. Significa dizer que essa cor tem menos valor do que a outra. Ou seja, a 3,5 tem menos valor do que a 2. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Mas observem que elas continuam na mesma família, na mesma matiz. Todas elas são a matiz A. É a mesma cor com cromas diferentes, certo? Que é isso que, na realidade, acontece na nossa boca. Se a gente observar, por exemplo, um dente de incisivo central de um paciente normal, vamos supor assim, de idade jovem, vamos imaginar que um paciente com 22 anos, incisivo central sem nenhuma mancha, sem nenhum problema de cárie nem nada, você vai ver que lá na cervical ele é mais escuro do que no terço médio e do que no terço incisal. Então, na mesma face vestibular de um dente, você vê várias cromaticidades em uma mesma matiz. A matiz A com várias cromaticidades, a matiz B com várias cromaticidades, certo? E a gente observa o quê? O mercado convencionou-se a usar uma escala de cores para os nossos pacientes através da escala Vita, que é uma empresa alemã, que ela desenvolveu essa escala que foi padronizada e foi convencionalmente utilizada mundialmente. Então, a gente vê as escalas na família A, na família B, na família C e na família D, certo? E em cada família dessa, nós temos 4 ou 3 tons de croma e modificando, logicamente, o valor. Só que o que é que acontece? Essa escala, como todas as outras, elas nos dão apenas duas informações, a informação do croma e da matiz. Ela não nos dá a informação do valor. Como é que eu vou medir um valor de uma cor se não tem lá escrito o valor? Então, a melhor maneira que tem de você observar o valor de uma cor é observar em preto e branco, certo? Então, na escala Vita, existe uma disposição que vem na própria bula da caixa, dizendo qual é a disposição das paletas que você coloca na sequência para seguir uma ordem crescente de valor. Então, ao invés da gente começar com o A1, a gente começaria com o B1, que é, dentro da escala Vita, a cor que tem maior valor. Então, se você pegar uma escala Vita e você aleatoriamente dizer, eu quero a cor com maior valor dessa escala, você vai bater no B1, certo? E o C4, que é a cor de maior cromaticidade e, consequentemente, de menor valor. E a melhor maneira da gente observar essa escala de valor, a quantidade de preto e branco que tem uma cor, é você observar em preto e branco. É porque lá onde você vai ver os tons de cinza. Só que nós não enxergamos em preto e branco. Para que a gente observe um dente em preto e branco para verificar o valor de uma cor, nós podemos utilizar o nosso celular, colocamos no filtro de monocromático e observamos o valor da cor, porque em monocromático você só vê preto e branco. Então, quando você vai para o modo monocromático de um celular e observa uma cor, quanto mais branco, maior o valor. Tá certo? Por que eu quis falar para vocês essa pequena introdução do que é cor e entender quais são as dimensões da cor? Porque é baseado em uma dimensão dessas 3 que nós falamos, que nós vamos tratar o clareamento. Quando você vai fazer o tratamento de clareamento em um paciente, você não vai mudar matiz, você não vai mudar cromaticidade, você vai mudar valor. Só que existe uma inter-relação entre croma e valor. Quanto mais cromatizado é uma cor, menor é o valor.
Quanto mais desaturada for uma cor, maior o valor. Então, quando você pega, por exemplo, um paciente que tem a cor que você determinou através da comparação com a escala, você verificou que o paciente tem uma cor A4, se você vai fazer um tratamento de clareamento desse paciente, você jamais vai mudar de A para B. Por exemplo, fazer com que ele passe de A4 para A3, para B3, de A4 para C2, de A4 para C1. Ele jamais muda de matiz, ele muda de croma e, consequentemente, ele aumenta o valor. Ou seja, ele passa de um dente escuro para um dente claro, porque você está clareando o dente. Você não está matizando o dente. Se você estivesse mudando de matiz de A para B, você estaria matizando. Você não está matizando, você não está mudando de A para B, você está mudando de A3 para A2 para A1, de C3 para C2 para C1, de D3 para D2 para D1 e aí sucessivamente. Tá legal, pessoal? Então, assim, é interessante que a gente entenda por que é que isso acontece. Então, no tratamento de clareamento, o que é que existe? Por que é que eu coloco uma substância qualquer, como um gel? Né? Por que é que quando eu coloco um gel em contato com a estrutura dental, por que é que esse gel faz com que meu dente fique mais claro? O que é que acontece? É só questão de afinidade? É porque o gel gosta do dentista e vai clarear? Ou então porque a reza que o paciente fez é muito forte e vai clarear? Não, existe uma explicação química para isso. Né? Se vocês forem na literatura, vocês vão observar que o tratamento de clareamento é um tratamento que não é recente, é um tratamento que vem de longa data. Olha aí, por exemplo, desde 1910 que se usa o peróxido de hidrogênio. Né? O peróxido de hidrogênio, que na realidade foi o primeiro produto e é o produto mais utilizado para servir como base de liberação do oxigênio para que haja o clareamento. Mas olha, desde 1910, 1960 foi a incorporação do perborato de sódio, né? Que é também uma substância que vai liberar peróxido de hidrogênio e que, consequentemente, vai liberar oxigênio. O perborato de sódio, a gente vai falar um pouquinho mais dele na quarta-feira, que é quando a gente vai fazer o uso desse material para fazer o clareamento de dentes tratados endodonticamente, tá certo? Não se usa o perborato para dentes vitais. E aí, o que foi que aconteceu? Esse desenvolvimento veio até os dias atuais. A primeira técnica que se teve notícia de utilizar materiais para clareamento dental era a termocatalítica. Como é que funcionava isso? A gente se pegava o material, fazia uma gaze, colocava sobre a estrutura do dente, colocava esse material sobre a gaze, pegava uma espátula aquecida na lâmpada a álcool e colocava em cima do produto. O produto, por liberação de temperatura, fazia com que o oxigênio fosse liberado daquele produto e penetrasse no dente e fizesse o processo de oxidação, que é o processo químico que vai fazer com que o dente fique com mudança de valor e clareando o dente, certo? Então, vamos aqui explicar um pouquinho o que é quimicamente que acontece, pessoal, quando a gente faz uso de um gel qualquer para fazer um clareamento dental. Na realidade, o que acontece é um processo de oxidação, certo? É um processo onde vai ser feita a produção de uns radicais livres. Esses radicais livres vão entrar em contato com a estrutura dental. Essa estrutura dental vai ser modificada em função desses radicais livres e aí vai ocorrer a mudança de cor. Esses radicais livres, na realidade, são o oxigênio, né? O oxigênio livre, na realidade, é o radical livre que é produzido independente do gel ou do produto que você utiliza. Pessoal, à medida que eu estiver falando, se vocês quiserem interromper, podem interromper, tá certo? Se eu estiver falando rápido ou se vocês estiverem perdendo o contexto da aula. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só apertar a barra aí, né, Diego? A barra de espaço e fala, é isso? Tranquilo. Então, assim, o radical livre que é produzido por essa substância é o oxigênio livre, né? Então, o oxigênio livre vai entrar em contato com os pigmentos que estão na estrutura dental, certo? É bom a gente fazer uma pequena pausa aqui para eu explicar para vocês o seguinte. Quem causa o escurecimento do dente ou o clareamento através do tratamento é a dentina, não é o esmalte, certo, pessoal? Então, esse oxigênio, ele penetra por entre os cristais do esmalte e vai bater lá na dentina.
Lá na dentina é onde ele vai ocorrer a reação química do oxigênio com os pigmentos. O que é que são pigmentos da dentina? São macromoléculas de peso molecular elevado que estão incorporadas na estrutura da dentina, que, à medida que a luz bate, ela tem um índice de refração específico, certo? O que é que acontece? O oxigênio livre que é liberado dessas substâncias penetra por entre o esmalte, vai lá na estrutura dental, faz uma lise, né, desses pigmentos, né, que estão presentes lá na dentina e quebra a molécula que tem um peso molecular grande e fica, por exemplo, em 2 ou 3 moléculas de peso molecular menor, certo? Quando ocorre essa lise, essa quebra desses pigmentos, ocorre uma alteração de reflexão de luz, certo? Ou seja, como é que acontece isso? Imagine aí você que eu tenho uma macromolécula que é um pigmento que está dentro da minha dentina, certo? Quando essa molécula que tem um peso molecular grande, ela é bem comprida, ela recebe uma incidência de luz, ela reflete essa luz e vem bater no meu olho. E essa reflexão, ela tem um ângulo de reflexão. A gente chama isso de índice de refração de luz, certo? Essa molécula, ela tem esse índice específico. A dentina tem um índice de refração de luz, o esmalte tem o seu índice de refração de luz, qualquer corpo físico tem um índice de refração de luz. A luz bate, reflete sobre um ângulo, certo? Aí o que é que acontece? Quando eu utilizo qualquer material, qualquer gel que produz oxigênio livre, penetra na dentina e quebra essa molécula, olhem o que é que acontece. Essa molécula quebra. Quando a luz bate e essa luz é refletida, ela já é refletida com um ângulo diferente. Esse ângulo que é refletido diferente, quando bate na minha retina, a minha retina interpreta aquela cor com um valor maior. Ou seja, a luz reflete de uma forma que faz com que a cor fique mais clara. E aí acontece o clareamento. Então, visivelmente, eu vejo o dente mais claro. É assim que ocorre todo o processo de clareamento. Seja com peróxido de hidrogênio, seja com peróxido de carbamida, seja com perborato de sódio. Ok? Então, o que nós estamos fazendo é quebrando essas moléculas que são esses pigmentos e fazendo com que o índice de refração modifique e a gente veja o dente mais claro. Só que o que acontece? Alguns desses pigmentos que são quebrados permanecem na dentina e alguns são expelidos através de uma osmose. Então, o próprio dente libera aqueles pigmentos e aí facilita ainda mais com que o seu dente fique mais claro. Por isso que existem alguns clareamentos que têm maiores resultados do que outros. Por que é que a gente, quando faz a comparação, a gente vê que dentes mais jovens têm maior possibilidade de clareamento? Porque é um dente mais poroso, a dentina não está tão densa, não está tão calcificada, que impede a liberação desses pigmentos. Quando o seu dente é jovem, é mais poroso, essa liberação desses pigmentos é maior, né? Você tem menos densidade, menos calcificação da dentina, menos saturação, e aí seu dente realmente é mais claro. Tá legal, pessoal? Deu para entender direitinho aí como é que funciona? Então, o que é que acontece? Assim, clinicamente é assim que acontece. Eu tenho um dente escuro, né? Eu coloco aqui o meu gel clareador em cima, sobre essa estrutura dental, que pode ser o peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, em várias concentrações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? O que acontece é que quando chega na estrutura dental, esses pigmentos que estão lá dentro, alguns são quebrados, alguns ficam e alguns são liberados. E aí o meu dente, esse processo todo que a gente ocorre quimicamente é um processo de oxidação, né, um peróxido de hidrogênio. Não é à toa agora que quando a gente viu aqui com essa pandemia da Covid, a gente recebeu aquelas orientações de que você pode fazer um bochecho com peróxido de hidrogênio, né, que é algo oxigenado, que é uma substância que vai causar oxidação e que pode evitar que o vírus se propague com mais facilidade. Não é isso, professor Diego? Teve essas orientações que surgiram aí durante esse processo todo inicial da pandemia. Mas então é a mesma coisa. Então o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ele sofre esse processo de oxidação e ocorre todo esse processo químico. Daí o meu dente, que é um dente escuro, ele fica claro, ou seja, ele aumenta o valor. Tratamento de clareamento não é nada mais do que isso. Então vamos lá. É importante a gente entender que o calor, ele é
acelerador de processo químico em qualquer reação. Qualquer reação química que você acrescenta calor, esse processo acelera. Ele é um potencializador de acelerador do processo químico, né? Então, no início, existia aquela orientação de você colocar a luz em cima do seu gel, que é para facilitar e acelerar o processo de clareamento. A ideia que se tinha é que a luz em si, ela aumentava o processo de clareamento. Já se sabe que o que acontece é que o calor que vem da luz, ele acelera o processo. Não é a luz em si, mas o calor que é gerado, certo? Ele catalisa o processo. Então, se por acaso você está no seu consultório, você não tem nenhum equipamento de luz para colocar no paciente, e você coloca o gel, você pode aproximar o teu refletor, deixar próximo a ele, que aquece o gel, o produto, e acelera o processo. E todo o processo acelerado, o dente vai clarear com mais facilidade, certo? Que isso, na realidade, foi quando se deu o primeiro... pessoal, deu um bug aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Que foi aconteceu o primeiro processo daquela termocatalítica, né? Aquela técnica termocatalítica. Então, a gente vê o seguinte, atualmente no mercado, nós temos 3 produtos, né? Fazer assim, para não fazer igual o rei da Inglaterra, que fez assim, que parece que ele está dando cotoco, né? Assim. A gente tem 3 produtos que clareiam o dente, que liberam o oxigênio dele. A gente tem o peróxido-hidrogênio, a gente tem o peróxido-carbamida e a gente tem o perborato de sódio, que é utilizado basicamente em dentes que são vitais, certo? Então, existe muita discussão e muita... De licença, só Oi, Diego. Não, é porque assim, o Joffre fez uma pergunta aqui no chat, tá? Que acho que quando a gente fala o chat não aparece. Perguntou se essa oxidação, ela pode afetar a polpa. Na realidade, o que pode afetar a polpa, Joffre, é o pH do produto, certo? Que é muito mais agressivo do que a oxidação. A oxidação, o processo de liberação de oxigênio, ele pode estar envolvido com algum desses itens que a gente vê aí. Que, na realidade, tudo sugestões, né? Aliás, suposições. Ou seja, relacionado com envelhecimento, relacionado com mutações celulares, relacionado com câncer, com aterosclerose. Então, todos esses itens que estão aí, que vocês estão vendo aí na tela, são suposições no qual o radical livre, né, ele está envolvido. Mas aí já existem vários trabalhos que dizem que esse radical livre, o oxigênio, não tem nada a ver que justifique o desuso desses produtos ou que eles causam algum desses problemas, né? São só suposições, ok? A gente sabe que nós temos esses 3 produtos, o peróxido-carbamida, o peróxido-hidrogênio e o perborato de sódio, certo? Os dois primeiros nós utilizamos para dentes clareados vitais. É importante que na clínica, a gente... Diego, até uma sugestão que eu te dou, porque na clínica integrada nós não temos esse documento, mas no GOI nós utilizamos esse documento para segurança jurídica, que é um documentozinho no qual o paciente ele está ciente de que o tratamento de clareamento é um tratamento subjetivo e de tentativa. Você jamais, como dentista, pode dizer que o seu dente, o paciente, vai clarear de A3 para 1. Você jamais pode dizer isso, porque vai depender da resposta da estrutura dental, certo? Então, para que o paciente fique ciente que isso é um tratamento de tentativa e de subjetivo, né, que ele pode achar que está claro, porque é visível, pode achar que não clareou tanto, é importante que ele assine um documentozinho explicando, dando ciência das explicações que o profissional fez, certo? Depois eu posso passar tu já tem impresso lá no GOI esse material, Cláudio? Nós temos impresso lá no GOI, eu posso passar. Então, qualquer coisa tu pega um portal, então tu passa para mim Beleza. O modelo por escrito que eu peço para imprimir para a gente. Tá joia, então, beleza. Pode deixar que eu me providencio isso aí depois. Certo? Então, o tratamento de clareamento, ele pode ser caseiro ou de consultório, né? O dente vital. O caseiro é aquele no qual nós utilizamos Ei, Maite, o bebezinho aí, Maite. Nós utilizamos a moldeirinha, né? A moldeirinha que pode utilizar tanto o peróxido de hidrogênio como o peróxido de carbamida. O peróxido de hidrogênio, ele é o produto um pouco mais forte, por isso que ele vem nas concentrações de 3, 4, 6, 7,5%, 9,5% ou 10%, certo? Esses produtos, quando você utiliza em casa, no paciente com a moldeira, eles têm que ser utilizados até 30 minutos. Você não precisa utilizar mais do que isso, como os peróxidos de carbamida. Então, peróxido de hidrogênio, dependendo do seu fabricante, ele tem nessas concentrações.
A mais utilizada, em média, quando você vai utilizar, a melhor concentração é a de 7,5%, que é uma concentração que tem um efeito excelente e que causa pouca sensibilidade dentinária, certo? Mas o peróxido de hidrogênio, sendo utilizado em casa, ele tem que ser utilizado durante 30 minutos, não precisa passar mais do que isso, ok? Já o peróxido de carbamida, ele tem nessas concentrações, 10, 16, 20 ou 22%, dependendo do fabricante. Já o peróxido de carbamida, ele pode ser utilizado de 30 minutos a 4 horas, certo? O mais utilizado é o 16% a 4 horas. Por que é que a gente começa com 16%? Porque se o paciente sentir sensibilidade, a gente baixa a concentração para 10%. Se o paciente não sentir sensibilidade e ele achar que dá para aumentar mais, você pode, inclusive, aumentar a concentração e passar de 16% para 20%, certo? Dependendo se o fabricante existir essa concentração. Mas a concentração ideal para iniciar um tratamento de clareamento caseiro é de 16% ou 10%. Ok, pessoal? Utilizando 4 horas por dia com a sua moldeirinha. Olha só que interessante. O peróxido de carbamida, ele tem um diferencial do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele libera diretamente o oxigênio na estrutura dental. Já o peróxido de carbamida, ele sofre um processo químico intermediário. O peróxido de carbamida, quando entra em contato com a saliva, ele se quebra em ureia e peróxido de hidrogênio, propriamente dito. E olha só que interessante. A ureia, ela se decompõe em dióxido de carbono e amônia. E o peróxido de hidrogênio vai produzir água e oxigênio. Então, o peróxido de hidrogênio que é produzido pelo peróxido de carbamida vai produzir oxigênio e vai clarear o dente. Mas só que a ureia, ela tem uma grande vantagem. Ela aumenta a permeabilidade do tecido dental, facilitando a penetração do oxigênio livre. E a amônia, que é uma degradação da ureia, ela regula o pH, diminuindo a acidez que aquele gel provoca na ação de produção de oxigênio livre. Olha só que interessante como é super legal você utilizar o peróxido de carbamida. O problema é porque existe uma visão do dentista e a visão do paciente. O paciente quer clarear o dente para ontem. E o dentista quer clarear um dente que ele tenha efetividade e duração, certo? E que ele não regrida. Então, quanto mais lento é o clareamento, mais efetivo é o resultado. Ele demora mais, mas ele clareia bem e não tem recidiva tanto quanto um clareamento rápido. E ainda mais sem sensibilidade dentinária. Ok? Então, de preferência, o peróxido de carbamida, porque ele é mais lento, mas ele é muito mais seguro em termos de sensibilidade, hipersensibilidade dentinária, e ele tem uma recidiva menor. Só que dura mais tempo para você clarear, você vai ter que utilizar por mais tempo, certo? Geralmente o paciente quer o clareamento para ontem, por isso que ele utiliza ou peróxido de hidrogênio ou laser, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o laser, sobre a ilusão que é o laser no clareamento odontológico. Então, no mercado, nós... Oi, Diego. Novamente, vai uma pergunta aqui do Diego, tá certo? Quando é que a gente sabe a tonalidade do dente chegou no limite durante o clareamento? Isso, Diego, acontece o seguinte, você não tem como saber isso. Existe o feeling, ou seja, o quê? Você está clareando e o dente, não, ele clareia, chega naquele ponto dali, ele não clareia mais. Então, não adianta mais você ficar tentando, porque naquele momento ele para. O que você pode fazer é o seguinte, vai clareando e vai fazendo a observação. Por isso que o clareamento tem que ser acompanhado pelo profissional, para evitar que o paciente fique utilizando, sem necessidade de gastando dinheiro e talvez até danificando a estrutura. Mas você vai ter que ficar observando, saber e verificando com a escala de cor. Se como uma semana veio, parou no A2, aí como a semana seguinte continua no A2, na terceira continua no A2, então significa dizer que o dente saturou no clareamento e daí não passa mais. Ok? O que você pode fazer, talvez, é modificar de peróxido de hidrogênio para peróxido de carbamida, modificar de produto, e aí por aí vai. Tá certo? Mas você tem que ficar acompanhando para você mesmo verificar. Tá joia, Digão? Então, assim, a gente tem no mercado vários produtos, várias marcas comerciais com várias concentrações. Cabe a você, como profissional, fazer a sua escolha por opção mesmo, certo? Lembrar que para a confecção das moldeiras individuais, nós temos que fazer uma anamnese cuidadosa, né? Como qualquer... Como é que chama aquele negócio, Diego? Horoscopia, é? Eu aprendi O médico ontem chama com de você, viu? horoscopia. Fazer horoscopia, exame clínico bem detalhado, ficar atento às expectativas do paciente, que esse é o principal item, né? A expectativa do paciente. Você não frustrar a expectativa do paciente, por isso que é bom assinar o termo de compromisso lá, né?
Adequação do meio, porque o que é que acontece? O peróxido de hidrogênio, ele decompõe matéria orgânica. Se você for aplicar um gel em cima de um dente que está cheio de biofilme, antes que ele chegue na dentina, ele vai se perder totalmente em consumir toda aquela matéria orgânica que está lá sobre a superfície do dente. Então, a gente tem que fazer uma profilaxia prévia, de preferência só com pedra, pomes e água, sem nenhuma pasta profilática, para evitar do fluo interferir na ação do gel. Né? E, sim, tirar tártaro, fazer uma limpeza adequada, o paciente tem que fazer uma profilaxia perfeita antes de fazer a aplicação do gel, certo? Não esqueça disso. Um fato interessante que tem é o seguinte, chega o paciente, que é muito comum, paciente pós-ortodôntico, que chega para fazer o clareamento. Só que quando você vai observar o paciente, olha só, olha aí, olha o tanto de resina que tem na face vestibular do dente, resquício de colagem de Brackett. Resina não modifica cor. Resina é uma parede que impede que o gel entre em contato com o dente. Você tem que remover essa resina. Né? Então, é importante que quando o paciente seja pós-ortodôntico, e essas manchas escuras que vocês estão vendo do dente, foi feita apenas com a passagem da sonda exploradora. A sonda exploradora mancha a resina e você observa onde tem dente. E quando for remover essas resinas remanescentes, você remove não com broca, com multilaminada, com nada. Você remove com pontas de borracha, certo? Aquelas verdinhas que tem lá na clínica, aquelas da GIF, que tem a verde, amarela e branca. A verde é a mais abrasiva. Ela desgasta a resina e não desgasta o dente. Certo? Usar sempre com água para evitar de aquecer o dente e não desgasta o dente. Então, tem que observar, remover excesso de resina. Lembrar também de falar para o paciente que se por acaso o paciente tem resinas na boca e ele vai clarear o dente, a resina não modifica de cor. Então, corre o risco do dente clarear, a resina permanecer na cor e haver uma discrepância de cor futura entre resina e dente. E você tem que falar para o paciente antes, porque se tiver de mudar a resina, quem vai pagar é o paciente. Se você não fala isso para o paciente e tiver de mudar a resina posterior, você vai ter que arcar com o custo da mudança das resinas, certo? Então, é importantíssimo que você fale isso para o paciente antes. E remova as resinas que são causadores de impedimento de ação do gel, certo? O tempo de tratamento vai demorar de acordo com o caso clínico, né? Por exemplo, dentes que são manchados por tetraciclina são um tratamento a longo prazo, até meses. Você pode usar um gel, tem trabalhos que mostram que você pode usar gel, pessoal, durante até 6 meses, que não tem problema. Apesar de que chega um momento que satura. Então, dependendo do caso, dentes muito escurecidos, dentes com mancha de tetraciclina, você pode alongar um prazo um pouquinho e fazer também a técnica mista, de consultório mais caseiro, que é o que eu particularmente utilizo, certo? Mas você pode usar só caseiro. E se você tiver que fazer uma escolha entre caseiro e de consultório, use o caseiro, certo? Porque o caseiro tem mais ação do que o de consultório, certo? Tem que levar em consideração a sensibilidade do paciente, por isso que você tem que ficar sempre em observação para fazer ou não alteração de concentração do produto, ou mudar de carbamida, de peróxido de hidrogênio para carbamida, e aí vai, certo? Lembrar que as moldeiras têm que ser feitas bem adequadas, né? Bem adaptadas. A moldagem é com alginato mesmo, não tem problema nenhum. Não precisa fazer aquele desenhozinho anatômico lá bem direitinho. Não precisa, não tem necessidade disso. E também não tem necessidade de você fazer a pintura da vestibular do modelo com esmalte para criar uma câmara de espaço. Já tem trabalhos mostrando que isso tanto faz como tanto fez. Você só vai gastar mais tempo. Então, não precisa pintar o dente com esmalte para confeccionar a moldeirinha, tá certo, pessoal? É um passo a menos para a gente. Tudo bem aí, pessoal, no caseiro? Posso passar para o de consultório, antes que o tempo estoure aí? Diegão, como eu não estou vendo aqui os comentários, se você puder ficar me auxiliando aí no chat, eu agradeceria, tá bom? Qualquer comentário que houver, tu me fala. Bom, tranquilo, eu vou aos pouquinhos fazendo as perguntas dos meninos aqui. Tranquilo. Então, a gente vai passar agora para o tratamento de consultório. O tratamento de consultório, na realidade, é aquele no qual você faz na cadeira. Então, é o in-office, né? É o chamado tratamento in-office. Que você vai ter que utilizar a barreira de proteção gengival. Essa barreira de proteção gengival, pessoal, é altamente importante, porque o material que a gente utiliza, esse gel, ele é muito cáustico, certo? Você tem que proteger, inclusive, observem que na foto aí com a barreira gengival, nós temos aí um diastema, que foi totalmente coberto pela barreira gengival. Então, o diastema tem que ser coberto com barreira gengival.
Lá atrás, o último dente, lá na distal do premolar, a barreira gengival tem que descer até a oclusal do dente para evitar do gel descer, passar e pegar na mucosa do molar, certo? Então, ela vem nas proximais, nas distais dos premolares, sobe até a oclusal. A barreira gengival não precisa fazer em molar, você vai até no máximo ao segundo premolar, a não ser que o paciente tenha um sorriso muito amplo e mostre molar na hora que ele sorri. Se ele não mostra, não tem necessidade, porque é só uma agressão a mais que ele vai ter, que o dente não vai ficar exposto para saber se ele é escuro ou se ele é claro. Então, de preferência até o segundo premolar. Ok, pessoal? E aqui vocês estão vendo, a gente utiliza hoje em dia essas seringazinhas que facilitam consideravelmente a aplicação do gel, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque esse aqui é o que vocês utilizam lá na nossa clínica, que é o HP Blue, né? Peróxido de hidrogênio a 35% da FGM. Tá certo? Observem bem, a gente não pode deixar que durante a aplicação do gel se formem bolhas grandes. Esse HP Blue, que é o que a gente utiliza na clínica, ele, por natureza, ele é microbolhoso, é parte dele, faz parte, a consistência que ele é desse jeito. Agora, se for uma bolha grande, que faz com que o material se afaste da superfície do dente, você tem que furar. Ou com a sonda exploradora, ou então com o microbrush. Você fura, que é para quando você fura a bolha, o material entra em contato com o dente e aí ele age com mais eficiência, certo? Mas o que a gente também não pode fazer é ser tão econômico na barreira gengival, como nessa foto aí que a gente mal vê a barreira, parece um risco feito, né? A barreira gengival é uma proteção dos tecidos moles, isso é peróxido de hidrogênio. A gente, quando era criança aqui do colégio, a gente fazia aquelas experiências que colocava água oxigenada em cima de um pedaço de carne, a gente vê água oxigenada consumindo uma matéria orgânica. Então, a gente tem que proteger a gengiva para não causar lesão para o paciente, certo? Observe. Agora, eu vou ler uma pergunta que a Luísa fez essa pergunta um tempinho, mas eu acho que cabe um momento agora. Vou ler aqui a pergunta da Luísa. Professor, uma pergunta. Fiz um clareamento na cadeira de estética avançada e a língua ou lábio do paciente ficava queimando por tocar no gel, mesmo usando o spandex. Isso é comum durante os clareamentos de consultório? Teria como evitar? Então, assim, a questão da língua, dos lábios, assim, como é que é do afastamento? Certo. Quem fez a pergunta, Diego? Foi a Luísa. Oi, Luiz. Olha, é o seguinte. Se você observar nessa foto aí, o paciente está usando um afastador bucal que tem também um protetor de língua, certo? Então, ele morde esse afastador para evitar de ficar cansando e tem um protetor de língua impedindo que a língua passe para ficar encostando no gel. E durante a aplicação do gel, o paciente, o dentista, desculpa, ou o auxiliar, atendente, tem que ficar todo o tempo observando para ver se o paciente, no cansaço que o paciente tem, ele não fecha a boca, o lábio encosta no gel. Então, nada de que é tecido mole pode encostar no gel, porque queima, certo? O que pode ter acontecido? O afastador não esteja bem adequado, o tamanho do afastador não seja adequado, o paciente tem a musculatura labial muito forte, fica saindo do afastador, encostando no gel, então você tem que ficar todo o tempo observando para que o gel não encoste no tecido mole. Encostou, queima. Queima mesmo. E é doloroso para o paciente. Às vezes causa inchaço que o paciente sabe que parece que aplicou preenchimento, ele incha na hora, né? E dói muito. E é uma dor difusa. Às vezes o paciente não sabe nem identificar onde é que está, ele diz que é naquela região. Então a gente tem que ficar sempre em observação para que o gel não escoe. Por isso que a barreira gengival é importantíssima. A barreira gengival ela tem que ter anatomicamente seguindo a cervical do dente e ela tem que encostar. Você tem que olhar por incisal para saber se a gengiva está realmente protegida, se a barreira gengival está encostando no dente para evitar que o gel passe por baixo da barreira e pegue na gengiva, porque dói e queima. Ok, Luiz? Observe essa foto aí, certo? Lá em cima, você vê essa mancha branca, é uma queimadura causada por um extravasamento do gel que passou pela barreira e queimou a gengiva. Dói muito. E aí, o que é que você vai fazer? Você tem que ter em mãos, quando você está aplicando em consultório, sempre um neutralizador, certo? O neutralizador é diferente de dessensibilizante. Dessensibilizante você aplica no paciente antes de aplicar o gel. Você vai fazer a profilaxia, vai fazer a barreira gengival, vai fazer a aplicação do dessensibilizante por 10 minutos. Depois que você passa os 10 minutos com o dessensibilizante, você suga o dessensibilizante, passa uma gaze, não molha, passa uma gaze ou suga e depois aplica o gel clareador. E aí, se por acaso haver qualquer acidente como esse da foto, e você vai usar o neutralizante que apenas com
com um cotonete, com pelote de algodão, você vai aplicando que ele para a queimadura na hora, certo? É uma reação de ácido base que tem ali que para na hora e evita a dor para na hora e elimina a ação do gel lá no tecido mole. Aí o que é que acontece? Da mesma forma que os clareadores caseiros, de consultório, nós temos de várias marcas. Essa marca que a gente vê aí, a FGM, ela foi pioneira no Brasil e até mesmo no mundo. É uma empresa mundialmente referência nos produtos de clareadores. Tá? A gente tem desde esses gotinhas aqui, o HP Whiteness HP, que foi o que introduziu-se no mercado. Aí entrou depois o HP Max, que ele diminui a temperatura. Depois veio o HP Blue, que é aquele da seringazinha que é roxozinho, né? Que é aquele ele tem um pH neutro. Esse Whiteness HP, ele é o gel que tem um pH mais ácido no mercado. Por isso que esse gel, você tem que utilizar 3 sessões de 15 minutos quando você está em consultório. Certo? O HP Blue, como ele tem um pH neutro, você pode fazer uma sessão só de 45 minutos. Certo? Esse aqui é o HP Blue, que é o que vocês utilizam lá na clínica da Unicristo, né? Que ele vem com a seringazinha. De um lado vem o peróxido de hidrogênio, do outro vem o espessante. Você coloca, faz a mistura, depois bota na seringa só e já vai lá e coloca com a pontazinha aplicadora, né? A gente tem o Boost, que é um excelente material também, que funciona do mesmo jeito do HP Blue. Ele é a 40%, ele tem 38% aqui, mas existe no mercado também 40%, peróxido de 40%. Esse Total Blank aqui da DFL, eu particularmente não gosto, porque ele é da cor do dente. Então, quando você coloca, você não sabe onde é que o gel está. Eu acho que isso é a maior furada desse fabricante, porque ele não mostra uma cor contrastante. O HP Blue é roxo, o Boost é vermelhão, e esse Total Blank é da cor do dente. Então, fica difícil você imaginar, verificar visualmente se o gel está extravasando ou não. Mas é peróxido de hidrogênio do mesmo jeito. O Polar Office da SDI é um material também que está tendo bastante entrada aqui no mercado de Fortaleza, no Ceará. Ele é um peróxido de hidrogênio. Ele vem um pozinho. O espessante dele não é um gel, é um pó que você mistura com o peróxido de hidrogênio num potezinho que o próprio fabricante produz, entrega, e você faz a aplicação do gel. É interessante notar que esse produto, pessoal, o Polar Office, ele tem um pH neutro, mas o fabricante pede que ele aplique 3 vezes. Eu já entrei em contato com o fabricante não soube explicar por quê. Apesar do pH neutro, ele quer que você use 3 vezes. No meu ponto de vista, ele segue o que os outros falam 3 vezes, mas você consome mais. Aí você tem que cobrar mais. Então, essa é a minha opinião. Ele não justifica porque, apesar do pH neutro, você tem que usar 3 de 15 minutos. Certo? Cláudio, pergunta minha agora. Então, tu não troca o gel, né? Fica o mesmo gel por 40, 45 minutos. Depende do gel que você está usando, Diego. Eu vou mostrar um slide aqui, justamente falando sobre isso. Dependendo do gel que você utiliza, você utiliza uma sessão só de 45, então 3 de 15. Tá certo? Essa realmente é uma dúvida que tem. Esse fabricante, o da SDI, o Polar Office, ele tem um pH neutro, mas ele, na bula, ele diz que você aplica de 15 em 15 minutos. Eu já entrei em contato com o pessoal da assistência de técnico deles lá, eles não souberam responder. Ficaram de responder, mas não responderam. E aí, esse slide que tem aí, pessoal, é apenas para sugerir um questionamento. A luz é ou não importante para o clareamento? Eu preciso ou não usar laser para o clareamento? O que é que vocês acham? Eu já vou responder, não precisa. A luz, a única função que ela vai ter aí é apenas uma função de calor, certo? Então, já tem vários trabalhos mostrando, inclusive em revisão sistemática, dizendo que o laser não clareia dente. Aliás, o laser, ele é apenas um acelerador de processo. Tanto faz você clarear um dente com laser ou sem laser. A diferença que você vai ter de clareamento é apenas na velocidade. Então, quanto mais veloz, mais agressivo é o clareamento. Por isso que em tratamento a laser, ele não é tão recomendado, porque ele vai clarear do mesmo jeito, só que ele é tão rápido que causa muita sensibilidade. Ele causa tanta sensibilidade que você tem que desligar o celular, porque o paciente vai te ligar. E não tem medicação, é esperar. Esse tipo de agressão, viu, Jofre, que me perguntou, esse tipo de agressão é muito mais forte do que o peróxido de hidrogênio liberar oxigênio e a oxidação lá para a polpa. Então, são 2 agressões básicas, o pH e a velocidade no qual o processo ocorre, certo? Então, o que a gente sabe é o quê? Que laser, não existe tratamento ou clareamento a laser, tá certo? Não existe.
O que existe é uma aceleração de processo do clareamento, certo? Então, o cara vai casar sábado que vem, não deu tempo clarear, e a noiva vem, isso aqui tem até aqueles tratamentos chamados noiva day, que as clínicas odontológicas estão fazendo. Interna a mulher lá e vai fazer o tratamento de lente, faz tudo, clareamento do padrinho, não sei das quantas. Então, de uma hora para outra, você tem que clarear tudo. A mais rápida que tem é com laser, mas não é o laser que clareia. Ele acelera o processo. Quem vai clarear ou é o peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbamida. Só. Certo? Então, assim, clareamento a laser não existe. Tá certo, pessoal? O que existe é isso aí, que são os coadjuvantes no tratamento de clareamento. Que é o quê? É o colutório, são essas fitazinhas impregnadas. Não deve jantar. Oi? Tá na hora de jantar, Marcelo? Pois é. Então, o colutório, que ele é um coadjuvante no tratamento de clareamento, essas fitazinhas que são como aquelas bolhazinhas de furar, que a gente tem aquele toquezinho lá, que são as microbolhas repletas de peróxido de hidrogênio, que você coloca na boca, ela vai furar e vai entrar em contato. E os nossos dentifrícios. Na realidade, o dentifrício, né, ele não clareia, ele faz uma abrasão superficial e o teu dente vai ser desgastado. Então, tem que ter cuidado bastante com esses dentifrícios. Tá bom, pessoal? Uma coisa que está muito relacionada ao clareamento dental é a hipersensibilidade dentinária, né? Isso aí ocorre consideravelmente, em muita frequência. Por isso que existem essas concentrações dos géis, para você fazer a manipulação dessa concentração em termos de se o paciente tem ou não sensibilidade durante o tratamento. Quanto maior a sensibilidade, menor a concentração do gel que você utiliza. Por isso que é bom você começar a utilizar em casa com peróxido de carbamida, que é menos potente do que o hidrogênio, e tem várias concentrações que você pode manipular para baixo ou para cima, dependendo, né? A sensibilidade dentinária ocorre devido a esse lance da teoria do Bramston, né? O que é a teoria de Bramston? Que é a movimentação dos líquidos dentro dos túbulos dentinários. Então, o líquido que está dentro dos túbulos dentinários começam a se mover, estimulam o prolongamento dos odontoblastos e causa a sensibilidade dentinária. Então, quanto mais amplo for meu túbulo dentinário, quanto mais estímulo eu tiver para movimentar esses túbulos, maior a minha sensibilidade. E esses produtos, o oxigênio livre, a oxidação desses produtos, eles estimulam muito esses túbulos dentinários expostos, por isso que a gente usa o dessensibilizante antes. O que é que o dessensibilizante faz? Ele produz cristais que vão vedar a entrada dos túbulos dentinários e aí vão impossibilitar a passagem do gel, do oxigênio, do peróxido para dentro do túbulo. Então, é uma proteção química, física, né? Por isso que quando você aplica o dessensibilizante, você não pode lavar depois. Porque se você lavar, você vai remover os cristais e você vai desobstruir os túbulos dentinários, você não fez nada. Tá certo? Olha aí, Diego. Essa aqui é a que eu estava querendo falar para vocês. Não é 3 de 14, não é 3 de 15. Eu tenho que acertar esse slide aí. 3 de 15 ou uma de 45? Qual é a melhor técnica de se aplicar? Trabalhos mostram que o que acontece, tanto faz como tanto fez. Tanto faz eu aplicar 3 de 15 como uma de 45. Certo, Diego? O que vai modificar, sim, é o pH do meu gel. Quanto mais ácido é o pH do meu gel, mais agressivo ele é. Entendeu? Então, se a gente observar aqui, por exemplo, o Opalescence Boost, que é aquele que eu falei para vocês, que é aquele vermelho, e o Whiteness HP Blue, ele tem um pH neutro, olha, 7,5%, 8%, 8.0, 7.6, 7.8. Então, ele tem um pH neutro. E à medida que você vai utilizando, ele não muda o pH. Então, tanto faz eu fazer a utilização dele de 15, 15, 15, como um de 45, que o pH dele não muda. Ele vai ficar sempre neutro. Entendeu? E tem outros que eles vão diminuindo o pH à medida que eu vou utilizando. Por exemplo, se a gente utilizar aqui esse Total Blank aqui, ó, em uma de 45 lá embaixo, ele vai diminuindo o pH dele à medida que vai passando o tempo. Então, se é para diminuir, eu prefiro fazer 3 aplicações de 15, obtendo um pH de 6.2. Porque antes dele baixar, eu troco. Aí eu faço uma nova aplicação, 6.3. Antes de baixar, eu troco de novo. Então, dependendo do pH do seu gel, você pode fazer de 3 de 15 ou uma de 45. Como a maioria dos géis que a gente utiliza tem um pH, tem um pH neutro, hoje em dia você pode tranquilo utilizar. Eu não sei qual é a marca comercial que você utiliza, Diego, mas se for HP Blue, o Boost, ou esses materiais da FGM, eles têm um pH neutro, né? Menos aquele HP Max, aquele das gotinhas vermelha e branca e preta, certo? Se for aquele das gotinhas que você coloca no recipiente da FGM,
ele tem um pH muito ácido, tem que ser um de 3 de 15. Mas se for os de seringa, pode ir na boa uma vez de 45 que tá tranquilo. Tá joia? Obrigadão. Ô, cara. Hein, vou fazer outra pergunta do Diego. Ele perguntou assim, como é que deveria abordar, no caso, tem um paciente que relata sensibilidade durante a sessão e caso ele não aguente fazer os 45 minutos. Se na aplicação de consultório o paciente não aguenta os 45 minutos, você para quando ele se sentir desconfortável. Você para, não tem o que fazer. E aí você passa para o paciente o tratamento caseiro. Na realidade, o de consultório, a gente considera como se fosse um start, certo? Ele é um start de tratamento. Você não faz tratamento de consultório só de consultório. O que realmente clareia o tratamento, o dente, é o tratamento caseiro. Então, a gente faz o uso conjunto de consultório com caseiro. Se no de consultório o paciente não consegue suportar os 45 minutos, inclusive isso já seria um indicativo para quando você for indicar o caseiro, você passe para peróxido de carbamida e não peróxido de hidrogênio, que é mais potente. E aí você já passaria para um peróxido de carbamida com concentração de 10%, que é mais baixa. Certo? Então é até bom porque no atendimento clínico do consultório já serve como se fosse um indutor para você saber qual que você vai usar no de caseiro. Tá certo? Associação da técnica, como eu falei para você, né, que é mais efetiva e você tem mais resultados. Então, eu particularmente só faço tratamento de clareamento, viu, Diego e galera, conjunto, de consultório e caseiro. Às vezes eu desprezo até o de consultório, eu faço só o caseiro, dependendo da situação. Mas eu faço sempre conjunto, um com o outro. Uma coisa importantíssima para se relatar aqui é o seguinte: procedimento restaurador adesivo, eu só posso executar se eu realizar um tratamento de clareamento, eu só posso fazer depois de um tempo de liberação do oxigênio que está dentro do meu dente. Eu saturei o meu dente com oxigênio para clarear. E a gente sabe que o oxigênio ele é inibidor de polimerização. Seja para você fazer restauração, seja para você fazer a cimentação de um pino intraradicular, seja para você fazer um tratamento endodôntico utilizando um retratamento, por exemplo. Você vai fazer um clareamento endodôntico, dente não vital, e depois vai fazer um retratamento para fazer uma restauração, porque não tem os cimentos que são resinosos, diga aí, na endodontia. Então, o cimento resinoso, ele é inibido pelo oxigênio. Você saturou o teu dente com oxigênio. Qualquer restauração que você for fazer após o clareamento dental, você tem que fazer depois de, no mínimo, uma semana que ele para o clareamento. Para que todo o oxigênio que está dentro da cavidade, dentro da estrutura dental, seja liberado e não interfira na polimerização da tua resina. Certo? Depois do clareamento, principalmente do consultório, é indicado o uso do flúor gel, certo? Neutro e sem cor, né? Sem pigmentos, que é para evitar de incorporar na recalcificação do teu dente, porque os géis são ácidos, não esqueçam disso, certo? Apesar de já ter bastante com pH neutro. Então, a gente utiliza após o gel, o clareamento de consultório, o flúor neutro, e a gente tem no mercado várias marcas comerciais, como essas aqui, que a gente sabe que tem, não vou relatar aqui para a gente não perder tempo. Uma coisa que é importante também a gente falar é derrubar esse mito de achar que corantes e alimentos e bebidas com corantes vai interferir no clareamento do meu dente. Não tem problema nenhum. Você pode comer o seu chocolate, você pode tomar o seu vinho, você pode tomar o seu café, você pode tomar o seu açaí, você pode fazer o que quiser. Olha um monte de trabalho que mostra que não tem nada a ver, certo? Então, a dieta branca não é necessária quando você vai fazer o tratamento de clareamento. Quando todos esses alimentos e bebidas que contêm corantes, o que ele vai causar no teu dente é uma pigmentação extrínseca. Ele não vai penetrar no teu dente, ele vai manchar por fora. Uma profilaxia remove toda essa pigmentação. Tá certo? O que se aconselha é você ter cuidado na utilização de bebidas ácidas, que é outra coisa. Certo? Se a bebida for ácida, você tem que ter cuidado. Olha só que interessante esse produto aqui, pessoal. O peróxido de hidrogênio a 10% da Ultradente. Esse produto chama-se Go. Olha só, ele vem uma caixinha, cada caixa vem um blister, cada blister vem uma moldeirazinha superior e inferior. Ela funciona como aquelas moldeirazinhas para flúor. Dentro dessa moldeira para flúor, eu tenho uma moldeira termoplastificada embebida com gel que hidrogênio a 10%.
Você coloca na boca, faz uma sucção, a temperatura do teu corpo vai moldar essa moldeira na tua arcada, depois você remove a moldeira verde, que é a moldeira de suporte, e a moldeira personalizada fica na tua boca durante 30 minutos. Você não precisa confeccionar a moldeira para o paciente. A própria moldeira já é personalizada. Depois de 30 minutos, você tira a moldeira e joga fora. Nesses tempos aí de contaminação pela Covid, isso é interessantíssimo, porque ele é totalmente descartável, certo? Você não precisa nem moldar o paciente. Já vem com Paulo, isso aí, eu me lembrei daquela fitinha da Oral-B, né? Acho que os meninos talvez não tenham pego aqui não, aquela fita clareadora da Oral-B. Eu vou voltar aqui para mostrar aqui, Diego. Essa fitazinha eu mostrei aqui nos coadjuvantes. Está aqui ela. Que é uma fitazinha que ela é impregnada, essas bolhazinhas são impregnadas com gel aí dentro, né? Essas fitazinhas, ela teve um período aqui no Brasil, mas depois a Anvisa impossibilitou a entrada desse produto. Eu, particularmente, já provei dessa fitazinha e não gostei, porque ela não tem fixação na arcada. Você coloca, ela fica se movimentando. Ela não tem o formato da arcada, então é meio complicado. Apesar de que eles não sejam um material para clareamento, ele é um coadjuvante do clareamento, do tratamento de clareamento, entendeu? Mas também é interessante, Paulo, né? Oi. Fazer uma pergunta agora da Juliana, tá certo? Oi, Juliana. Mesmo trabalhando com a concentração do gel, né, assim, quanto ao paciente sentir sensibilidade, se o paciente deve se relatar dor, pode prescrever alguma medicação para dar continuidade ao tratamento? Pode, nada impede o anti-inflamatório, analgésico, não vai interferir em nada no resultado do clareamento do dente, só em relação a conforto ou desconforto do paciente, só isso. Certo? Mas assim, a gente tem que seguir o bom senso. Você vai fazer o tratamento de consultório, 35% peróxido de hidrogênio. O paciente sentiu dor, não conseguiu terminar os 45%, tira. Você não tem que fazer com que o paciente fique sofrendo. E aí você passa o caseiro. Vou passar o quê? Peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida? Carbamida que é menos concentrado. Qual concentração? 10, 16 ou 20? 10 que é menos concentrado. É menos agressivo. O que é que vai mudar? O tempo de clareamento vai ser maior, só. Certo? Aí você pode até me perguntar, mas se mesmo se eu utilizar peróxido de carbamida, 10% do paciente sentir relatar dor, aí o que é que eu posso fazer? Você alterna, pede para ele usar um dia sim, dia não. Aí o paciente relata dor, impossibilita tratamento de clareamento, não tem como você mudar, entendeu? Você tem que usar o bom senso. E por aí vai, assim, a melhor maneira de você indicar o caseiro é durante o tratamento de consultório, porque você sabe mais ou menos como é que o paciente está se sentindo com relação à agressão do gel, certo? Então, as recomendações do paciente. Tudo bem, Diego? Posso continuar? Então, assim, as recomendações para o paciente. Escovar os dentes antes da aplicação do gel, no mínimo meia hora antes. Se ele está escovando em casa, ele está usando dentifrício, que tem várias substâncias. Tem detergentes, tem adstringentes, tem gel, tem flúor, tem abrasivo, tem tudo. Então, se ele está fazendo isso em casa, tem que ser meia hora antes. Escova os dentes meia hora antes de usar o gel, certo? Mas tem que escovar, limpar, passar o fio para tirar todo o biofilme para que o gel realmente cause efeito. Pode utilizar dessensibilizante em casa, não tem problema nenhum. Aplicar o gel na maneira correta, evitar de extrapolar de material dentro da moldeira para colocar extravasa. Você vai gastar gel, vai ficar pegando na mucosa, então não precisa colocar muito gel. Basta uma quantidade do tamanho do carocinho de arroz na vestibular interna da moldeirazinha, que é o suficiente para causar clareamento. Certo? Depois que você utiliza o gel, a embalagem ela é guardada na geladeira, na porta da geladeira para não ficar muito frio, mas também bota na geladeira para não se deteriorar no meio ambiente, certo? Quando você coloca a moldeirinha, remove ou com o dedo, ou então com a escova de dente. Se você sugar, se você deglutir o gel, não faz mal nenhum, a quantidade não tem problema nenhum. Se você está utilizando o gel em casa durante 4 horas, passou de 4 horas, vai danificar meu dente, não tem problema nenhum. Depois de 4 horas, o gel já perdeu, foi efeito. Ele tem que ser usado no mínimo 4 horas. Se passou de 4 horas, ele já está perdendo efeito, não tem problema nenhum. Você pode deglutir, não vai fazer mal nenhum. Você não pode fazer entupir a moldeira com gel para você gastar uma seringa por aplicação, entendeu? Cláudio, uma perguntinha no último rapidinho. Quando faz para associar, né, caseiro com consultório, fez a sessão de consultório hoje, em quanto tempo já pode começar o caseiro? Tem que esperar 24 horas, no dia seguinte, 24 horas. No dia seguinte já pode fazer. Pode fazer na boa. Certo. Se ele não está se sentindo muita sensibilidade, pode continuar na boa já, certo?
Você já, tanto é que o ideal é que o paciente, depois de sair do consultório, ele já sai com a moldurazinha e com a seringa em mãos, para ir em casa e no dia seguinte já continuar. Não tem que esperar outro dia, não. Pode continuar no dia seguinte, tá certo? E outra coisa, a gente sabe que qualquer produto, como independente do que ele seja, ele pode ter problema no seu lote. Então, se você usa um produto e você vê que ele não está tendo resultado nenhum, mude o produto, mude a concentração, mude o fabricante, que de repente pode ser problema naquele lote, sabe? Como qualquer acidente que pode acontecer na fabricação, tá certo? Então, observem aí, ó. Pode ser utilizado em pacientes jovens? Pode. Porque aqui a gente pode diz o seguinte, ó, o ideal é você fazer tratamento de clareamento depois que o dente já está com raiz formada, já está um paciente jovem adulto. Por quê? Porque quanto mais jovem o paciente, maior a permeabilidade dentinária, maior a possibilidade de agressão à polpa, maior a sensibilidade. Então, a contraindicação vai mais por esse lado. Não porque vai causar problema de saúde do paciente, é só em relação à dor, certo? Se o paciente é muito jovem e você vai usar tratamento com material muito agressivo, você pode, de certa forma, causar algum problema de lesão pulpar. Se a polpa for muito, se a dentina for muito, desculpa, for muito porosa, os tubos dentinários muito amplos e o produto for muito agressivo, pode causar uma lesão. É por isso que você tem que ter uma certa noção de quando começar a utilizar. Outra coisa que eu me lembrei aqui também, lactantes, pode utilizar gel? Gestantes, podem utilizar gel? Não tem nenhum artigo científico que contraindique a utilização de gel peróxido para clareamento, seja em lactantes ou gestantes. O que existe é um bom senso. Para que você vai fazer clareamento quando você está grávida, cheio de inflamação gengival, aqueles granulomas piogênicos, alteração hormonal, a mulher está enjivada, não sei das coisas, qualquer coisa que acontece é irritação. Deixa passar esse período com mais calma, depois você tente convencer a paciente, fazer um período mais calmo para ela. Lactação e gestação pede que o paciente está muito estressado, né? Aí você vai utilizar um gel, vai queimar gengiva, aí complica, não tem nada de contraindicação cientificamente provando porque ela está lactante ou está gestante, tá certo? Então pode utilizar, não tem problema nenhum. E aí a gente vai observar que ele pode ser utilizado também para dentes que têm problemas de pigmentação através de medicação, de tetraciclina e outras. O que ocorre é que pigmentação através de liberações de íons de prata dos amálgamas não clareia, porque não tem como você remover os cristais de prata que está na estrutura dental com o clareador, não dá, certo? Então você tem que partir para outra opção. Inclusive, também eu mandei para os alunos um artigo falando sobre tratamento de clareamento com pacientes que estão utilizando aparelhos ortodônticos. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Agora, o que é que você vai clarear? Certo? Porque tem colegas ortodontistas que querem fazer o tratamento de clareamento antes de remover os brackets. Só que o bracket é uma resina que está lá colando que vai impedir de clarear naquele local. Então, eu não vejo sentido. Mas existe, inclusive, trabalhos. Foi até o que eu mandei para os alunos, para vocês, galera, falando sobre tratamento de clareamento com pacientes com brackets. Eu fico só imaginando por que você vai fazer isso, mas não tem nada que contraindique, você pode utilizar. Tá certo? E aí, mostrando alguns casos, esses casos foram feitos por pacientes na época do meu aperfeiçoamento lá de dentística. Tá certo? Esse paciente é um paciente que tinha pigmentação de tetraciclina, foi utilizado na restauração de ionômero de vidro provisório enquanto fazia o clareamento para depois fazer a definitiva. Certo? Se o paciente tem recessão gengival, se ele tem exposição de dentina, classe 5, lesão cervical não cariosa, o ideal é que você, na colocação da barreira gengival, você coloque a proteção passando por cima daquela gengiva, daquela dentina que está exposta, principalmente se for um dente que tem a sensibilidade dentinária. Observar se o dente tem fraturas de esmalte, trincas, né? Porque você pode facilitar a penetração mais rápida, próxima à polpa e complicar a situação endodôntica. Tá bom, pessoal? Essa aula de clareamento de dente vital, eu termino com essa imagem aqui da janela da minha varanda, onde eu estou passando essa quarentena aqui, observando aqui essa imagem bonita e triste, porque a gente não pode sair para curtir essa cidade maravilhosa, né? Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, tudo isso vai passar, a gente vai poder viver a nossa vida naturalmente, do jeito que a gente vive, curtir os nossos amigos mais próximos, abraçando e curtindo todo mundo. Tá certo, pessoal? Eu paro aqui e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu estou aqui à disposição, tá joia? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o bate-papo aqui. Ah, beleza.
Tô vendo aqui, pessoal, Nayara. Valeu, pessoal, Diego. Eu espero que eu tenha esclarecido aí essas dúvidas que vocês me pediram para ter essa aula. A gente começou com a aula de dentes, clareamento de dentes vitais. Na próxima semana a gente vai terminar esse papo aqui falando sobre clareamento de dentes não vitais. Não é isso, Diego? E eu vou mandar para vocês alguns trabalhos também para a gente facilitar o entendimento da aula e estou aqui à disposição. Se por acaso, após a aula... Tem uma perguntinha ainda da Melina que eu não fiz, Cláudio. Pode falar, Diego, com a discussão. Professor, para um paciente que já fez tratamento caseiro há alguns anos e agora quer fazer novamente, qual o senhor indica começar? Pelo carbamida ou pelo hidrogênio? Se a paciente não tem sensibilidade, eu particularmente, eu prefiro, sempre que eu vou utilizar caseiro, eu utilizo peróxido de hidrogênio 7,5%, porque ele é mais efetivo. Para você ter ideia, um peróxido de carbamida 10% equivale a um peróxido de hidrogênio 3,5%, certo? Então, eu prefiro utilizar o peróxido de hidrogênio 7,5% no caseiro e vou observando. Se o paciente relata sensibilidade, eu troco. Aí eu vou para o peróxido de carbamida. Aí, se eu for para o peróxido de carbamida, eu vou direto para o 16% e aí eu tenho possibilidade de diminuir ainda mais. Mas eu paro no 16%. Se ele não sentir dor, aí pronto, eu continuo 16%. Mas se eu fiz peróxido de hidrogênio 7,5%, doeu, eu passei para o peróxido de carbamida 16%, doeu, aí eu ainda tenho a possibilidade de baixar para 10%. Entendeu? Então, assim, o paciente que teve sensibilidade, assim, fez um tratamento de clareamento há muito tempo e quer fazer dor, não tem problema nenhum, pode fazer na boa. Juliana, se vocês quiserem, se esse negócio demorar muito, a gente faz sim, com certeza, uma aula sobre resinas compostas. Eu estou totalmente à disposição. Eu quero me encontrar com vocês, bater esse papo para ver se a gente consegue enfrentar essa situação toda com mais ânimo, né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Diegão, obrigado pela oportunidade, cara, da gente abrir esse espaço. Eu agradeço, Cláudio, a tua disponibilidade, né? Sempre, desde que os meninos pediram, você sempre esteve disposto para dar esse momento e a gente aproveitou nesse momento tão chato que a gente está vivendo de isolamento social para aproveitar, fazer uma coisa útil, né? Pois é. Aprendendo cada vez mais, né? E eu que agradeço. Mais uma vez, é muito legal estar reunir a turma, né? A nossa turma e uns penetras, né? Tem uns penetrinhos aí já. Penetrinho de manhã, né? Uns penetras, mas aí... Ô, Diego, pode falar. para terminar, cara, eu acho que você já deve estar por dentro desse vídeo. Eu gostaria de passar para os meninos um vídeo lá um trabalhozinho que eu fiz, que eu postei lá no grupo dos professores, tá certo? Eu queria mostrar para os meninos aqui, galera, que esse é um videozinho que eu fiz, vocês vão entender o que é e que isso aqui significa que nós estamos juntos, tá certo? Seja nos momentos bons, nos momentos ruins, a família Unicristo, ela está sempre junta. Observem aqui esse videozinho que eu fiz aqui. Vê se dá para ver aí. Não tá andando não, né, Diego? Não, tá parado. Volta aí. Deixa eu ver aqui. Ai, que pena, cara, não tá indo. Tá indo bem lento, tá travando. Tá muito lento, cara. Eu vou ver o que é que eu posso fazer, depois eu mostro isso na próxima aula. Tá certo? Tranquilo. Mas era só uma mensagem que eu queria passar para você e dizer que nesse momento está todo mundo junto. Nós somos uma família. Independente desses momentos de aula, nós estamos à total disposição de vocês. O meu WhatsApp está aberto aí para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, isso aqui pode ser pelo Moodle, pode ser por aqui, pode ser pelo WhatsApp. A gente está tudo junto. Tá legal, pessoal? Um abraço grande aí para vocês. Diegão, por favor, eu vou deixar para você encerrar a aula. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia na noite de hoje. Vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos familiares. Espero que todo mundo aqui esteja bem, que os familiares de vocês, pais, avós, tios, todo mundo mais próximo estejam bem também.
E, como falei ontem, vamos cuidar da nossa saúde mental, porque agora está tranquilo, mas mais cedo ou mais tarde nossa cabeça vai começar a querer dar uma caída e a gente não pode cair, não. E esses momentos de encontro que a gente está tendo aqui está sendo ótimo para que a nossa cabeça se sinta cada vez melhor. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo momento, pessoal. Tchau, tchau. Ei, Diego. Diego, Oi. Como é que eu faço para parar aqui a gravação? Lá embaixo tem um botãozinho record, tu vai apertar para ele parar de gravar. Aí depois tu vai botar End Meeting. Aí quando você fechar o meeting, ele vai gravar a Interromper a aula. gravação, né? Isso.